Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra de Deus e abrir a palavra de Deus em João, capítulo 16. Nós leremos dois textos, João 16, verso 33, e depois nós vamos ler Josué 1, de 1 a 9. João 33, verso de 1, João 16, 33, diz assim: Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, Josué, capítulo 1, verso 1 ao verso 9. Josué 1, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, e este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora para este Jordão, tu e todo este povo, a terra eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar e pisar a planta do vosso pé, vulo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde e andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde e andares. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra do Senhor. Deus, nós sabemos que quando nós lemos a palavra do Senhor, o Senhor fala conosco, porque a palavra do Senhor é viva, esse livro é vivo. O Espírito Santo fala ao nosso coração quando nós atentamos os nossos ouvidos, a nossa mente, a nossa atenção para ouvir a Tua voz. É isso, Deus, que nós pedimos nessa noite. Nós dedicamos esse nosso tempo aqui no templo ao Senhor, para que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma profunda. Em nome de Jesus, meu Deus, o Senhor falou ao meu coração. E eu te peço, Deus, que o Senhor me use com poder e graça. Me esvazia de mim mesmo e põe as palavras do Senhor nos meus lábios. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Queridos, nós lemos dois textos. Primeiro nós lemos João 16, 33, aonde Jesus, já sabendo que estava próximo de ser preso, de ser crucificado, de ser morto, Jesus, preparando os seus discípulos, ele deixou uma palavra para os discípulos e serve para a gente hoje. Uma palavra de Deus é viva, ela serve para ontem, para hoje e para amanhã. E Jesus disse assim: no mundo passareis por provações, no mundo passareis por lutas, tende bom ânimo,
eu venci o mundo. E hoje nós vivemos uma situação onde nós passamos por luta. Mas Jesus já deixou essa promessa para a gente. Ele falou assim, olha, no mundo, embora nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Então ele falou, no mundo passareis por provações. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E depois nós lemos um texto de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 9, aonde esse texto retrata Deus chamando Josué para uma missão, chamando Josué para poder levar o povo dele à terra prometida. Eles estavam ali na terra de Moabe, nas planícies de Moabe, já como registra lá em Êxodo 34, há 30 dias chorando a morte de Moisés. Em média de 2 milhões de pessoas. A Bíblia fala 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, aproximadamente 2 milhões de pessoas estavam ali chorando a morte de Moisés. E Deus, ali no momento do luto, Deus vira para Josué e fala assim, Josué, o meu servo Moisés é morto. O meu servo Moisés está morto. Dispõe-te agora. Ser forte. Deus chama Josué no momento do luto. E nós, para poder atravessar, eles estavam próximos da terra prometida. E Deus chama ele no momento do luto, desafia, fala assim, Josué, vem, eu estarei com você. Mas você vai levar esse povo. E Moisés, há 40 anos peregrinando pelo deserto. Dos 120 anos, e Moisés viveu 80 anos com esse povo. Os primeiros 40 anos ali no Egito, sendo criado um filho da filha de Faraó. Depois passou 40 anos no deserto, depois mais 40 anos no deserto, depois voltou mais 40 anos para buscar o povo, e mais 40 anos no deserto com esse povo. Ou seja, 80 anos de sua vida. E eles estavam em luto. Mas no momento do luto, o seu grande líder, ele era a esperança do povo, para o levasse para a terra prometida. Deus vira para Josué e fala assim, Moisés está morto. Leva esse povo para atravessar o Jordão, para a terra prometida. E hoje nós vivemos situações na nossa vida, momentos da nossa vida. Nós estamos terminando o ano 2020, de março para cá. Eu vi esse texto muito condizente ao que nós estamos vivendo. E tinha muito a nos ensinar em cima da realidade de cada um de nós. Cada um na sua particularidade, alguns com empresa e fechou, outros e perderam entes queridos, outros e perderam o emprego. Mas todos nós estamos passando momentos difíceis, como Josué e todo o povo estava passando um momento difícil. E Deus disse, atravesse o Jordão, Josué. E para atravessar o Jordão, eu iria trabalhar com os irmãos alguns pontos, e nós precisamos praticar na nossa vida, como Josué praticou na vida dele, para ele pudesse atravessar o Jordão, para ele pudesse cruzar o Jordão. E o primeiro deles é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle. Existia uma realidade, Moisés está morto, a crise era real, a crise estava instalada, não tinha para onde correr. A Covid que nós vivemos hoje, a pandemia e é mundial, é real. Não tem como nós corrermos da realidade. Muitos pais e perderam os empregos. Muitas empresas e fecharam. Muitas estão ainda prestes de serem fechadas. É real. Como Josué viveu ali um momento onde a morte de Moisés, a morte do grande líder, a morte do grande legislador, a morte do grande libertador, a morte do grande intercessor deles perante a Deus, a realidade, ele estava morto, era real. A morte de Moisés era real.
Mas Deus fala para para Josué, Moisés está morto, mas eu não. Eu estou no trono, eu continuo no trono. Levanta, leva esse povo, avança, atravessa o Jordão. Deus mostrou para Josué, e a realidade da morte de Moisés não tinha como fugir dela. O povo estava passando situação difícil, desesperadora, esse grande líder havia morrido. Mas Deus fala para Josué, dispõe-te, agora, não é amanhã não, dispõe-te agora, porque eu não morri, eu estou vivo. E o segredo de todo o sucesso desse povo durante esses 40 anos, onde as vestes não se acabavam, onde os chinelos não se acabavam, onde eles recebiam do céu uma providência de água, de comida, e Deus cuidou desse povo durante 40 anos. Deus mostra para Josué, naquele momento, Josué, o segredo não era Moisés, o segredo sou eu, o segredo sou eu. E Deus mostra para mim e para você, meu irmão, e está vivendo uma crise, e o segredo não era a sua empresa, e às vezes já fechou, não era o seu emprego muito bem sucedido, às vezes como gerente, salário altíssimo, não. O segredo é Deus na sua vida e na minha vida. Deus não deixa faltar nada para o seu povo, e Deus traz Josué para despertar isso. Josué, você precisa cruzar o Jordão, porque a sua confiança, a confiança desse povo não está em Moisés, não está no homem, a confiança desse povo está em mim, e sou eu e faço acontecer. A incredulidade nos planta no deserto, mas a fé, ela nos leva a cruzar o Jordão. Josué tinha uma promessa. Josué tinha uma promessa de que Deus estaria com ele. Josué, leva esse povo, atravessa o Jordão e eu estarei com você. Josué tinha uma promessa. E o Jordão precisava ser atravessado, meu irmão. Aquilo é impossível para você, é possível para Deus. Deus tem um desafio para você. Deus não é te ver abisbaixo na sua casa, de cabeça baixa, achando que a vida acabou. Não, a vida não acabou, porque o Deus da vida está aí nessa noite, e Ele é presente na sua vida. O Deus da vida, o Deus que dá, o Deus que faz, o Deus da promessa. O Senhor ainda pode realizar o seu sonho neste ano, meu irmão. O ano não está perdido. Para Deus basta um dia, basta um momento, basta um minuto, basta um segundo, e Ele faz um milagre realizar na sua vida. Assim como Deus fez para aquele povo, através da fé daquele povo, fez o Jordão abrir. E lá no capítulo 3 do livro de Josué, disse que o Jordão estava transbordando. Não era um rio que estava seco, baixo, eles passaram ali andando, não. Estava transbordando. Mas Deus fez aquele rio se abrir, e o povo passou de pés enxutos ali em terra seca. E Deus, esse ano, Ele ainda pode fazer o Jordão da sua vida abrir diante dos seus olhos. Creia, busque. As cidades fortificadas ainda precisam ser conquistadas. Deus não nos chamou para contar os nossos inimigos, Deus nos chamou para vencê-los. Nós não temos que estar contando os nossos inimigos, os nossos problemas, não. Deus nos chamou para vencê-los. Nós precisamos confiar. A fé é a certeza das coisas que não se veem, mas a convicção das que se esperam. Se a nossa fé for baseada apenas no que a gente está vendo, fraca é a nossa fé. Em vão é a nossa fé.
Hebreus 11:1 nos garante isso. E a nossa fé não tem que ser baseada no que a gente vê, mas no que a gente crê. E Deus nos promete, Ele tem o melhor dessa terra para mim e para você. Deus é o seu escudo, meu irmão. Possua a sua terra, desaloje o inimigo, entre nessa peleja sabendo, e o Senhor conduz o triunfo. O tempo é de agir. Nós lemos aqui no versículo 2, aonde diz: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora. O tempo de agir é agora, meu irmão. Não fique esperando as coisas melhorar, não fique esperando a situação mundial melhorar, os governos, não. O Deus da promessa, o Deus do impossível, Ele está aí nessa noite para realizar seus sonhos. Desde quando seus sonhos estejam alojados aos sonhos do Senhor, estejam juntos com os sonhos do Senhor, concernentes aos sonhos de Deus. O Deus do impossível está aí, o tempo de agir é agora. A vida não se repete, meu irmão. A vida não espera. O que você precisa fazer deve ser feito agora, porque amanhã poderá ser muito tarde. Para atravessar o Jordão, em segundo ponto, nós precisamos saber, e a vitória vem de Deus, mas somos nós que temos que cruzar o Jordão. Não podemos ficar de braços cruzados, esperando Deus fazer as coisas. Não. Deus vai abrir o rio. Deus vai abrir o mar. Como Ele abriu o mar vermelho para Moisés, como Ele abriu o Jordão para Josué, Deus vai abrir o Jordão e precisa ser aberto na sua vida. Mas você precisa avançar. Nós precisamos desromantizar a vida, pois entre a promessa e a terra prometida há um Jordão. Não vamos ficar de braços cruzados esperando acontecer. Não. Tenha fé, creia, lute, vá, acredite, faça a sua parte. Entre nós e os nossos sonhos há sempre um Jordão. Sempre haverá um Jordão a atravessar para tomarmos posse da terra prometida. Sempre haverá um Jordão para atravessar. Não há vitória sem luta. Deus nos promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. Deus nos promete força e consolo, e não ausência de lágrimas. Às vezes acontece uma situação na vida da gente, e a gente chora, e a gente já acha que Deus nos abandonou. Não. Nós lemos em João 16:33, no mundo passareis por provações, por lutas, por provas, por dificuldades. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Há obstáculos em nossa vida e poderíamos chamar do nosso Jordão pessoal. Qual é o obstáculo da sua vida? Você pode chamar de Jordão pessoal uma pessoa, a sua situação financeira, o seu casamento, uma luta com um filho, ou uma filha, com seu patrão. Qual é o Jordão da sua vida, meu irmão? Qual é o Jordão da sua vida? Deus, nessa noite, Ele diz assim: creia, levanta-te. Olha, levante-se. Deus disse assim: Moisés, ou Josué, ser forte, ser corajoso. E Deus está falando hoje o seu nome. Seja forte, seja corajoso. Deus mostrou um Jordão e lhe deu a ordem para atravessar, mas Deus não mostrou como atravessar. Deus não mostrou uma ponte para Josué atravessar. Deus não construiu uma ponte para Josué atravessar. Deus disse: Josué, atravesse o Jordão. Josué, leve o povo à terra prometida. Mas Deus não mostrou como. E a ponte e Josué precisava para atravessar o Jordão, não era nada mais, nada menos, e a sua fé. Ele avançou pela fé. Ele avançou pela fé, e à medida, eu acredito, e ele foi para pisar na água, Deus foi abrindo. Ele precisou acreditar. Ele precisou avançar. Nós precisamos avançar.
Deus não mostrou como, mas Deus disse: avança. Às vezes você está em uma situação hoje, meu irmão, aonde você não vê como acontecer o impossível na sua vida, um sonho se realizar na sua vida. Mas Deus está falando para você nessa noite: avança. Avança pela fé. Josué, pela fé, ele avançou. Devemos cruzar o nosso Jordão, mesmo quando nossos sonhos às vezes estão fracos, nós estamos doentes, nós estamos se sentindo sozinhos. Levanta, avança. Há sempre um Jordão a ser atravessado. Mas o que é o Jordão? Para ele lançou os fundamentos da terra, meu irmão. O que é o Jordão? Para ele ir as águas do oceano, ele põe na sua mão uma concha. Ele mede as águas do oceano na sua mão, uma concha. O que é o Jordão? É isso aí, não é nada. Nós precisamos saber que a vitória vem de Deus e não da nossa força. Às vezes a gente fica para baixo porque a gente tem um mestrado, um doutorado, cursos e mais cursos, treinamentos e mais treinamentos, mas fugiu do nosso controle e a gente diz assim: não dá mais, eu não tenho mais o que fazer. Você precisa saber, e a vitória vem de Deus. Você, pela fé, você precisa atravessar, mas a vitória vem de Deus e não da sua força. Saber que a vitória vem de Deus nos ajuda a enfrentar os gigantes com ousadia. Nós podemos dizer aos Golias, como Davi falou: tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Levanta, meu irmão, levanta. Vai nesse desafio da sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Acredite, saber que a vitória vem de Deus nos impede a ir na fogueira das vaidades. Isso nos mantém humildes. Porque às vezes nós achamos que nós estamos com a nossa força, o nosso conhecimento. E quando a gente chega em um ponto e a gente vê o nosso conhecimento, nossa força, nosso diploma não está servindo mais para nada, aí a gente reconhece. E a gente precisa e depende de Deus. Quarto ponto, nós precisamos, para atravessar o Jordão, nós precisamos discernir a visão de Deus para a nossa vida. Versículo 2 a 4, nós lemos, diz: Josué recebeu uma visão clara sobre o que fazer, aonde ir e a quem levar. O chamado de Deus para Josué foi claro. Deus não estava chamando para outra coisa senão para cruzar o Jordão e conduzir o povo à terra prometida. Deus, quando nos chama, quando nós avançamos, Deus não deixa a gente sem saber para onde vai. Deus deu uma direção para Josué. Josué foi sabendo o que ele tinha que fazer e para onde ele tinha que ir. Ela era a meta de Deus para a vida de Josué. Josué tinha absoluta certeza acerca do que Deus iria para a sua vida. E Deus respondeu pelo menos 3 perguntas para Josué nesse texto. Josué diz: Senhor, a quem eu devo levar? Deus deixou claro: a todo o povo. A todo o povo. Aonde eu devo levar, Senhor, todo o povo? Deus deixou claro: leve todo o povo à terra prometida, Canaã prometida. Aquela terra eu já tinha prometido há 400 anos a Abraão. Deus já existia essa promessa da terra prometida. Então Deus foi claro para Moisés e para Josué. Josué pergunta: Senhor, mas quando eu devo ir? Aí nós lemos no versículo 2, Deus fala: é agora. Você deve ir agora. Deus mostra os limites da ação a Josué. Deus não deixa Josué sair sem saber para onde ia. E nós lemos aí no versículo 3 e 4, diz assim: todo lugar que pisar a planta de vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol,
será o vosso termo. Josué não deveria dirigir para outro lugar. Josué tinha a direção certa. Ele não tinha que ir para a Índia, não tinha que ir para a China, ele não tinha que ir para a Europa, não. Deus deu o lugar certo. Deus deu a geografia certa da bênção. Deus falou assim: Josué, você vai para esse ponto. E Deus delimitou a área da bênção aonde Josué deveria ir. Qual o grande propósito de Deus para a sua vida, meu irmão? Às vezes a gente está na igreja há anos e a gente não sabe o propósito de Deus para a nossa vida. E Deus chamou você para fazer. Às vezes você tem um emprego aí, um patrão, um funcionário, você vem na igreja, você tem as vizinhanças, você tem... Mas qual o propósito de Deus para a sua vida? Deus chamou você para fazer, Deus colocou em suas mãos para você realizar. Você já pensou nisso? Será que no lugar que você está hoje, você pode dizer que você está no centro da vontade de Deus? Será? E eu e você podemos dizer, e hoje onde nós estamos no centro da vontade de Deus? Deus mostrou o lugar certo para Josué ir. Deus tem o lugar certo para a gente ir. Deus tem a coisa certa para a gente fazer. Nós precisamos buscar a orientação de Deus. Deus diz assim para Josué: não tu mandei eu? Josué, eu não te escolhi? 2 milhões de pessoas, tinha 2 milhões de pessoas, Josué, eu escolhi você. Não tu mandei eu? E Deus está falando para você nessa noite, meu irmão, Deus te escolheu para você avançar, para você caminhar, para você tirar a sua família, às vezes, e está para baixo, dessa situação o país está investindo, está vivendo, e você poder levantar a sua família dizendo: olha, o Deus que nós temos, Ele é poderoso. Deus te escolheu para você levantar a sua família, não deixar a sua família para baixo, desacreditando na própria vida. Não tu mandei eu? Foi isso que Deus falou para Josué. E para avançar o Jordão, é preciso viver um peito encharcado de ânimo e coragem. Nós vemos aqui no versículo 7, no versículo 6, 7 e 9. E Deus é contra o desânimo. E fala no versículo 6, 7 e 9. 3 vezes Deus falou para Josué: ser forte, tem coragem, tem ânimo. Não fique desanimado, não. O desânimo é contagioso e foi por causa dele que toda a geração, 2 milhões de pessoas, a primeira geração que saiu de lá do Egito, morreu no deserto, por causa do desânimo. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Moisés não foi para do desânimo. Moisés foi para aquela parte lá de, os estudiosos de bater na pedra, Deus mandou tocar, e Deus disse que não era para entrar na terra. Mas mais 2 milhões de pessoas morreram no deserto de desânimo. Sem ânimo, ninguém se levanta da crise. Sem ânimo, ninguém cruza o Jordão. Sem ânimo, ninguém enfrenta o inimigo. Sem ânimo, ninguém toma posse da terra prometida. Sem ânimo, não se restaura um casamento. Meu irmão, se anime. Sem coragem, podemos ter visão e não sairemos do lugar. Em crer, corre riscos. Em confia, sai a batalha em nome do Senhor. Então, creia no Senhor e vença os Golias da sua vida. O desânimo, ele nos impede a cruzar o nosso Jordão. Lá em Mateus, capítulo 9, verso 20 a 22, fala da mulher que estava enferma há 12 anos. 12 anos desanimada. Até ela encontra com Jesus, ela toca nas vestes de Jesus e ela é curada. Mas a primeira coisa que Jesus fala com ela, Jesus vira para ela, mulher, e diz: tenha ânimo, minha filha, tenha ânimo. Jesus diz: tenha ânimo. Depois cura ela. E Jesus sabia que não adiantava orar sem levantar o ânimo daquela mulher.
Ainda em Mateus, capítulo 9, verso 1 a 8, fala também daquele paralítico, e estava ali em uma cadeira, em uma ama já, e os 4 amigos chegam e falam assim: ó, Jesus está em Cafarnaum, vamos lá. E ele, parafraseando, como você fala assim: não, me deixa quieto, eu estou bem aqui na ama, eu estou bem como paralítico, não me leva não. Mas a Bíblia diz que os amigos dele creram e Jesus poderia salvar, curá-lo. Os amigos dele tiveram ânimo. Os amigos dele pegaram e falaram assim: não, você vai com uma ama e tudo, e leva ele. E ao chegar lá em Cafarnaum, na casa onde Jesus estava, eles veem e a porta estava cheia. E a camarada deve ter virado para os amigos e disse assim: eu não falei para você, você vai me deixar em casa? Ninguém vai sair daí para a gente poder entrar. Mas os amigos deles continuaram animados. Eles subiram no telhado. Eles viram aonde Jesus estava, fizeram um buraco e desceram aquela mar. E Jesus, antes de curar aquele homem, ele olha para aquele camarada e diz: tenha ânimo, tenha bom ânimo. E não adianta só orar. Talvez ele ia sair dali orado e não ia nem agradecer, não ia nem louvar a Deus. Ele estava desanimado. Às vezes você está precisando de uma cura na sua vida, mas você está tão desanimado, tão desanimada. E Jesus está falando para você: olha, tenha ânimo. Independente se a cura vai vir ou não, tenha ânimo. O ânimo precisa ser cultivado no coração. O texto nos mostra que o ânimo é gerado no coração de 3 formas. Lá no verso 6, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra e sob juramento prometido dar a teus pais. O que produz o ânimo é a promessa de Deus. E produz o ânimo é a promessa de Deus. Ele diz: porque tu farás este povo herdar a terra e prometer a teus pais. Existe uma promessa. Então, e produz o ânimo é a promessa de Deus. Versículo 7, o que gera o ânimo é agir de acordo à vontade de Deus. No versículo 7 fala para a pessoa: olha, faça tudo conforme está escrito na lei. Ou seja, faça tudo, e gera ânimo é você fazer tudo conforme está escrito na palavra de Deus. Então, e produz ânimo é a promessa de Deus. O que gera ânimo é agir de acordo à vontade de Deus. E o que mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Versículo 9. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde e andares. E mantém o ânimo é a consciência da presença de Deus. Deus falou para Josué: eu serei contigo, não te desampararei. E Deus fala para mim e para você nessa noite, meu irmão: ânimo, eu não te desampararei. Mas levanta, tem ânimo, tem ânimo. E por último, para atravessar o Jordão, precisamos nos conduzir segundo a palavra de Deus. Versículos 7 e 8 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei, e meu servo Moisés te ordenou. Dela, da lei, da palavra de Deus, não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde e andares. Não cesses de falar deste livro da lei, da palavra de Deus. Antes, medita nele, na Bíblia, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, se você fizer isso, se você viver a palavra de Deus, se você andar segundo a palavra de Deus, se você meditar nessa palavra e falar nessa palavra de dia e de noite, olha como termina o versículo: então farás prosperar o teu caminho e serás
bem-sucedido. Para cruzar o Jordão, não basta apenas a coragem. É preciso também santidade. Às vezes você pode ter um monte de coragem, mas se você não tiver santidade, se você não viver segundo a palavra de Deus, o Deus da palavra não estará com você. Você pode ter ânimo, você pode ter vontade, você pode ter coragem, mas você precisa ter santidade para você ser abençoado. Se queremos cruzar o Jordão, precisamos ter uma vida conduzida pela palavra de Deus. E Josué nos dá 3 princípios. Nesse texto nós lemos 3 princípios e um resultado. Primeiro, verso 8, quando meditar? Quando meditar? O primeiro princípio, dia e noite. Segundo princípio, como fazer? Não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda. Terceiro princípio, de que forma falar? Está lá no versículo 8 ainda, sem cessar, o tempo todo. E nós precisamos falar o tempo todo da Bíblia, através da nossa vida, através do nosso comportamento. Porque o mundo, a Bíblia e o mundo lê, somos nós. A Bíblia e o mundo lê, somos nós. Lá no nosso emprego, lá na nossa casa, na igreja, aonde você estiver. A Bíblia e o mundo lê. O mundo não pega isso aí para ler, não. A Bíblia e o mundo lê é a sua e a minha vida. Somos nós. Aí, através da nossa vida, vai vir o interesse de ler a palavra de Deus. Mas não adianta a gente falar da palavra de Deus e não viver. E finalizando, sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e nem prosperidade, segundo a palavra de Deus. Sucesso e prosperidade sem santidade não é sucesso e nem prosperidade. Deus enxama, Deus desafia, Deus dá visão, Deus dá o poder da vitória. Queridos, estamos finalizando o ano. Novembro, mais o mês de dezembro, acabou o ano. Às vezes muitos projetos para 2021, ou talvez você estava desanimado pela situação que a gente estava vivendo, e sem projetos para 2021. Mas Deus diz para você nessa noite, atravessa o Jordão, atravessa, ser forte e corajoso, eu não te desampararei, eu estarei contigo, mas nós precisamos avançar, nós precisamos fazer a nossa parte. Ao nosso redor, a crise, mas Deus nos chama e nos faz promessas. É tempo da gente levantar, é tempo da gente obedecer. Lá em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8, Deus diz assim, batei, Jesus falou, batei e abri-se-vos-á. Pedi e darei, receberá. Mas o problema é que a gente interpreta esse versículo, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, do jeito que a gente é. Aí a gente vai chateado com Deus. Esse versículo não está dizendo, pedi e dá-se-vos-á e você pediu. Não. Batei, buscai e achareis o que você está buscando. Batei e abri-se-vos-á e você está querendo que se abra. Não. Porque às vezes a gente está pedindo uma pedra, pensando, é pão. Esse versículo não diz para a gente, batei e abri-se-vos-á, pedi e recebereis o que pediu. Não, meu irmão. Entenda que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. E é a melhor para a minha e para a sua vida. A realidade existe. Moisés morreu. A Covid existe. A dificuldade existe. Mas o Deus que fez Josué avançar, fez o Jordão abrir, fez atravessar, lutar contra os gigantes. Lá em Números, Josué já tinha dado um relatório para Moisés. Moisés, eu fui lá espiar a terra, 12 espias, Josué era um deles. E lá realmente tem gigantes,
A terra mana leite e mel, mas não vai ser fácil. Mas se Deus se agradar de nós, nós vamos vencer. Se Deus se agradar de você, meu irmão, você vai sair dessa situação. Paute a sua vida na palavra. Embase a sua vida na palavra. Viva a palavra dentro da sua casa, dentro do seu emprego, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, da sua faculdade. Viva a palavra. O segredo do sucesso está em obedecermos a palavra de Deus. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, completa essa palavra, meu Deus, no oração de cada um. Completa essa palavra. O Senhor não nos chamou para sermos covardes ou ficarmos com medo, não. O Senhor diz assim: ser forte, levanta, levanta. Ah, Deus, levanta o teu povo, para que a gente possa fazer diferença nessa terra. Mesmo diante de todas as lutas e todas as dificuldades, todos possam ver através da nossa vida, nós temos um Deus e nos sustenta e cuida da gente e nos faz atravessar o Mar Vermelho, nos faz atravessar o Jordão, mesmo sem existir uma ponte. O Senhor abre o mar para nós atravessarmos, ou o Senhor nos faz andar por sobre as águas, mas o Senhor faz, porque o Senhor é o Deus do impossível. Toma, meu Deus, a vida de cada um, dos que estão presentes aqui no templo, dos que estão vendo pela internet agora e dos que ainda vão ver. E nós todos, Deus, ao ouvirmos essa palavra do Senhor, possamos ser fortalecidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.